já está aqui com a gente, o deputado estadual. Ele também foi reeleito, a gente já vai parabenizá-lo aqui. É o Evandro Araújo, já esteve diversas vezes com a gente aqui. Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Maringá mais uma vez e parabéns. Bom dia, uma alegria estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes e bom dia à bancada aqui, né, toda. Obrigado pelo convite. A Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, que trata sobre a questão do pedágio, pediu a suspensão da atual licitação que prevê a implantação de mais 15 praças em um contrato de 35 anos, com tarifas que ficariam mais caras após aí o fim das obras. Técnicos do TCU fizeram uma projeção tarifária e em média, vai ficar 11% mais barato por um tempo. Depois esse valor vai subir, deputado, a partir do 8º ano, vai ficar muito mais caro. Nós compramos gato por lebre quando a população aceitou esse modelo e todo mundo ficou bem tranquilo, nem a imprensa divulgou muito. Nós compramos uma ideia e agora essa ideia parece que por dentro ela não é tão boa assim. É disso que se trata? Eu creio que sim, porque a gente debateu um projeto em fevereiro de 2021, que é um projeto que está todo modificado. Nós tivemos nesse período 2 atualizações de tabela de insumos da NTT para o lote 1 e 2, e a tarifa já subiu, a tarifa referência, que é aquela que vai para disputa em leilão, ela já subiu, então sem começar o pedágio já subiu a tarifa. Mas, além disso, nós apontamos, a Assembleia contratou um estudo da Universidade Federal para poder averiguar o projeto, técnicos especialistas em rodovias e infraestrutura, né? E é um tema complexo. Eles fizeram uma análise com a gente, com a Frente Parlamentar dos Pedágios da Assembleia, e nós detectamos ali muitas fragilidades no projeto, né? Levamos essas fragilidades ao TCU, que confirmou isso, né? No último relatório dos técnicos, o relatório que... Você sabe que o TCU tem lá a parte, o arcabouço técnico deles ali, a equipe técnica que trata sobre rodovias, ferrovias, aviação, trata sobre tudo. Então tem as secretarias específicas e eles concordaram que o projeto não está maduro, que tem inconsistência, que tem problema, e emitiram um relatório para o ministro Walton Rodrigues, que é o ministro relator do processo, e o ministro acatou e mandou para a NTT, que é a agência responsável, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, mandou para a NTT ali observações sobre problemas, fragilidades, inconsistências no novo projeto de concessão. Só que o TCU, as pessoas pensam assim, mas o TCU não tem o poder de já barrar isso de cara? O TCU não é um órgão executor. Ele analisa, é um rito que se estabeleceu ali, ele analisa, faz apontamentos, alerta de problemas e depois, claro, o TCU vai agir desaprovando um processo, mas depois que a coisa já caminhou. Mas as recomendações foram muito importantes que o TCU fez à NTT e ao próprio Ministério da Infraestrutura. Então, assim, o que nos preocupa sim, se foi vendido aqui que nós teríamos um novo projeto, né, um projeto com muita infraestrutura, com preço justo e tal, e se a gente não tem liberdade de interferir nesse projeto, de esclarecer dúvidas, de corrigir problemas, então esse projeto não é tão bom assim, porque afinal a gente está falando de 30 anos, né? Então, isso realmente preocupa. Vamos lá, professor Jorge Villa-Lobos. Evandro, você é parte da frente parlamentar do pedágio, aí me parece que o presidente é o Arilson Chiorato do PT, e vocês levaram agora ao governo um pedido de suspensão do leilão do pedágio, que o governo Bolsonaro pretende fazer agora até o mês de dezembro. E, claro, há um novo governo entrando, um novo governo preocupado com toda essa questão da infraestrutura, enquanto a situação atual da proposta já está desfasada. Ou seja, vamos pagar muito caro, mas vocês fizeram várias análises. Eu estou aqui com o relatório do Tribunal de Contas na minha tela, com respeito à possibilidade, então, de efetivamente suspender o leilão e deixar essa discussão para o próximo governo, fazendo os ajustes que vocês pedem. Qual é a situação? Bom, nós estamos falando do lote 1 e 2, porque são 6 lotes. Maringá aqui, o povo que está nos ouvindo, né, a gente está no lote 4. Então, o lote 1 e 2 é o que está sendo discutido, porque não deu tempo para poder avançar
tanto a NTT e o próprio TCU avançar nas análises dos outros 4 lotes. Então, esse lote 1 e 2 é que nós temos notícia que a intenção da NTT era publicar um edital já agora, né? Olha, o TCU já fez a análise, ok, vamos publicar o edital já para ir para o leilão. Só que, peraí, dentre os pontos que o TCU elencou ali como prioritários, mostrou a necessidade de uma nova consulta pública, porque o projeto mudou demais. O projeto é diferente daquele projeto que o Paraná discutiu em fevereiro de 21, como o Paulo mencionou aqui. Então, quer dizer, a próxima etapa da NTT deveria ser lá naquela evolução do processo. Você abre lá o site, tem a evolução do processo. A próxima etapa deveria ser nova consulta pública, né? Nova discussão. Não tem isso. Então, assim, a próxima etapa é a publicação de edital, né? Sendo que não foi feita essa consulta, não há. Então, assim, nós esperamos, e foi levada a equipe de transição, o deputado presidente eu sou o vice-presidente, o Arilson é o presidente. O deputado presidente levou, protocolou lá na equipe de transição o documento da Frente Parlamentar que alerta para os problemas e também protocolou o mesmo documento na NTT pedindo, olha, não façam publicação de edital agora. Então nós não queremos, e não é uma questão contra o governo atual e favorável ao governo que vem, não é isso. É questão de que o Paraná, nós não podemos correr risco de novo de ter um projeto ruim em relação aos próximos anos, em relação à concessão de rodovias. O projeto é muito frágil, é inconsistente. Ou seja, os usuários serão prejudicados com o projeto que está na mesa agora. Exatamente. Do jeito que o projeto está hoje, a gente sabe que as tarifas serão caras, a gente não tem segurança, o modelo que está perpetuando ainda é o modelo híbrido, né? Não é só pelo menor preço. Então ele desmotiva o desconto. A gente está falando de tarifa referência. Espera aí, deputado. Você está falando que uma viagem vai custar tanto de Maringá a Curitiba, mas a tarifa é referência, vai para o leilão. Mas os últimos leilões foi 2% de desconto na tarifa. Que os últimos leilões foram fechados. Um parece de governador Valadares, né? Que passa por governador Valadares. Então, assim, não dá para a gente não ter clareza do processo agora. Nós sabemos, viu? Quero falar aqui para toda a bancada que quem está viajando para Curitiba está preocupado. A gente sabe que a rodovia está se degradando. A gente está preocupado com isso. Esse é um ponto muito importante. No entanto, a pergunta que fica é: se o projeto tinha data para acabar, Pamela, né? Tinha data para acabar em novembro de 21, por que não começou esse estudo bem antes para a gente já poder ter uma nova concessão com mais tranquilidade? A gente estava há um ano, vai fazer um ano agora, no dia 21, que findou o contrato anterior, e a gente está nesse imbróglio aqui ainda debatendo esse assunto. Fernando Tupan, sua vez. Evandro, agora que o Partido dos Trabalhadores vai assumir com o Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira coisa que eu vi de um presidente de partido ligado à Federação Brasil da Esperança foi que a licitação do pedágio ia ser parada. Se for divulgado o edital, você não acredita que nós teremos uma enxurrada de ações contestando o edital? Aí você sabe que joga para o ano que vem, não é isso? A Frente Parlamentar vai fazer um questionamento, Tupan, no nível administrativo, tentando suspender, e vai judicializar se for publicado o edital antes, né? Então, isso sim. Agora, o novo governo, a gente não sabe a posição da equipe de transição do novo governo. A gente não sabe, tanto que foi levado esse documento até lá. É claro que o novo governo, pela lei de licitações, por conveniência e oportunidade, ela pode suspender. E isso nos parece razoável da parte deles se forem fazer isso. No entanto, nós não podemos acreditar de boa fé que isso será feito. Por isso que a Frente Parlamentar, e deixar bem claro aqui que nós somos deputados estaduais, o projeto está na mão do governo federal, né? E são os deputados estaduais que continuam, a Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa que continua aí debatendo esse assunto e levando até o fim aí. Quem, Rafael? Bom dia, deputado. Bom dia. Parabéns pela reeleição. Um ouvinte aqui, o Claudemir de Freitas, ele escreve o seguinte: a praça de pedágio entre Arapongas e Rolândia está toda depredada e sem iluminação.
Existe uma preocupação da frente parlamentar sobre a manutenção mais efetiva das rodovias e das praças também? Haja vista aí que um ouvinte mesmo, né, relata sobre essa depredação e a iluminação que está faltando lá. Eu estava ontem lá, inclusive uma emissora de TV estava falando com a gente e foi bem lá nesse ponto. Realmente, situação muito crítica. Ali já 2 vezes foi colocada iluminação, foi roubado fiação. Ali houve acidente por causa da escuridão naquele trecho. Então, assim, essa é uma preocupação da frente e a frente tem feito vários pedidos de providências aos órgãos responsáveis, tanto ao DR, ali é uma rodovia federal, ao DENIT também, e pedido providências, né? E ali o DR fez iluminação, que foi retirada de novo, foi roubada de novo, colocou de novo. Então, assim, a gente está num momento crítico. Por isso que no final daquela fala anterior, Kim, eu mencionei que nós tínhamos que ter, eu digo quem é dono das principais rodovias do Paraná é o governo federal. Deveria ter olhado isso antes, sabe? De não deixar chegar praticamente no fim do processo para poder tomar. Então, assim, nós estamos há 1 ano sem, ou pelo menos agora deveria ter sido tomado providências para dar mais segurança àquele local, porque aquilo ali vai ser tá destruído, né? As cabines estão praticamente todas destruídas. A iluminação, como você mencionou. Então, da nossa parte, naquilo que cabe aos parlamentares, os pedidos de providências têm sido feitos. Pamela Bussolini. Bom dia, deputado. Eu penso, ouvindo o senhor falar, eu estava aqui pensando, né? Porque muito desse valor que talvez não seja interessante, que suba, depende muito dessas commodities, né, que a gente está acompanhando. Petróleo está lá em cima, minério de ferro. Penso que, entre outros, né, penso que isso se reflete e, claro, que as empresas acabam repassando esse valor aí na hora de fechar o contrato. Agora, diante do cenário que nós temos agora, por exemplo, ontem, né, com a bolsa caindo, dólar subindo, pode ser que essa situação se postergue por mais tempo, né, dessa situação aí de contexto internacional que se reflete diretamente nesses preços. Então, se vamos supor que a equipe de transição, observado esse cenário, suspenda essa discussão, existe um plano B para fazer para o governo do estado, né, ou não sei, algum tipo de parceria, para pelo menos fazer um tapa-buraco, manter ali as vias, porque, ao que tudo indica, eu penso que o cenário econômico, pelo menos por mais 1 ano aí, vai ficar bem estabilizado. Vocês já estão pensando num plano B ou ainda não? Pamela, muito boa a tua pergunta para nos ajudar aqui a falar uma coisa muito importante. Essa é a grande preocupação, porque quando o contrato anterior foi fechado em 96, nós tínhamos uma taxa Selic altíssima, a gente tinha uma inflação alta, nós tínhamos um contexto econômico desfavorável e produziu o contrato que foi produzido, que a gente não tinha experiência em concessão de rodovias, eu digo, o Brasil. O Brasil estava fazendo as suas primeiras concessões de rodovia na década de 90. Então, nós não tínhamos experiência nenhuma e tínhamos um contexto econômico, macroeconômico difícil. Então, agora nós estamos de novo numa situação como essa e bem no momento em que a gente precisa fechar um novo contrato. Então, tua pergunta é perfeita nesse sentido. É um azar, né? Assim, duplo. Então, assim, o que nós precisamos? O que é o plano B que você me pergunta? O ideal é que nós tivéssemos um pedágio de manutenção agora, um pedágio que pudesse dar segurança a essas rodovias, que pudesse garantir o atendimento aos usuários, né? Aquele socorro, retirar animais das pistas, animais mortos. E a manutenção, o DENIT vem fazendo e o DR vem fazendo, mas essa manutenção ela vai ter que ser mais constante, porque num contrato ela é uma manutenção mais constante. Essa degradação ela é profunda, você não pode fazer uma recuperação superficial do pavimento, você vai tendo prejuízo ali ao longo do tempo, isso vai se degradando de maneira muito grave. Então, assim, nós precisávamos de um contrato de manutenção e teve uma proposta, nas discussões que nós fizemos nas audiências públicas, de um servidor do Tribunal de Contas do Paraná. Tem muito cérebro bom, né, nesse país aqui, e também eu ouvi coisa semelhante no Tribunal de Contas da União, uma proposta de nós fazermos um trabalho com fluxo de caixa marginal, ou seja, a gente faz um pedágio de manutenção e faz uma proposta para obras, investimentos de infraestrutura nas cidades, contornos e tudo,
cruzamento em desnível, tudo, nós temos que ter um fluxo marginal. Na medida em que a concessionária vá fazendo a obra, aí vai se autorizando um aumento gradativo da tarifa por causa daquela obra, mas aí você organiza o processo. Olha, vamos pagar isso aqui, vamos pagar essa obra que foi realizada e segue o contrato de manutenção. Então, aí a gente fugiria desse momento difícil que nós estamos vivendo, de incertezas na economia do mundo. A guerra na Europa influenciou muito. Você mencionou bem aí todos aqueles produtos que dialogam com essa cadeia produtiva da engenharia, das obras nas rodovias e tudo. Então, assim, eu acho que o pedágio de manutenção agora seria necessário, sem desconhecer ou ignorar que nós precisamos de investimentos. A 277, que liga lá, passa por Cascavel e vai ao Porto de Paranaguá, não tem a menor condição dela continuar sendo uma rodovia de pista única, e ela não tem, inclusive, terceiras faixas, depois de 25 anos de contrato. Então, talvez o ouvinte aqui fale, escuta aqui, essa frente está debatendo isso, mas nossa rodovia precisa de manutenção, nós sabemos disso. Agora, o que nós vimos que no contrato que terminou foi 25 anos de um contrato que não realizou as obras. E que nós pagamos, o paranaense pagou caro. Aqui nós não usamos muito a BR-277 naquele trecho, mas quem transitar por lá, não é diferente você transitar por lá e transitar numa rodovia estadual aqui que liga 2 pequenos municípios. E ali passa a maior parte da safra do Paraná, do oeste todo. E, para finalizar esse raciocínio, a Copavel contratou uma auditoria para ver quanto custava isso há 8 anos atrás, quanto custava há 8 anos, 7, 8 anos atrás, quanto custava escoar a safra ao Porto de Paranaguá saindo lá do oeste? 100 milhões de reais todos os anos ficava na praça de pedágio. Foi por isso que eles se engajaram nesse trabalho também. Agnaldo Vieira. Ô, Paulo, antes de mais nada, se você me permitir, uma semana meio pesada de notícias aí de falecimentos. E aqui em Maringá, o José Xavier, né, que é o conhecido Baianinho, em Graxate, que tinha seu ponto ali na Avenida Getúlio Vargas. O seu filho, o Jean Xavier, realmente confirmou a morte, né? O Baianinho estava desaparecido, mas ele realmente faleceu. É a confirmação agora pela manhã do seu filho Jean Xavier, infelizmente. Deputado, não sei se foi essa decisão decisão não, né? Esse relatório do TSU deu a probabilidade das antigas concessionárias retornarem. Por exemplo, a Viapar pode participar desse leilão agora. Essas concessionárias pedagiadoras que foram, acho que na sua totalidade, culpadas, enfim, inclusive condenadas nessa situação do pedágio. Elas podem retornar e participar normalmente agora? Olha, Agnaldo, no momento atual me parece que sim. Inclusive o Ministério Público Federal fez alguns acordos de leniência, né? Onde elas admitiram o erro e resolveram e decidiram pagar por alguns prejuízos. Só que no nosso entendimento o acordo de leniência foi muito favorável a elas, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o contorno de Jandaia sendo executado agora pela Viapar, né? A obra está devagar, mas está sendo executado, como o contorno de Piabiru aqui. Então, assim, esses acordos foram feitos com vistas no interesse de participar de processos futuros. Ninguém ignora isso, né? A gente sabe que se for fazer um levantamento ainda mais cuidadoso, o prejuízo que foi causado ao longo desses anos, ele não está sendo devolvido, não. Agora, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53. Eu vou fazer uma pergunta bem pragmática para o senhor. A gente muito ouviu falar no pedágio de R$5 durante a campanha política. Todo mundo que falava de pedágio falava R$5. Isso está na minha cabeça, martelando, desde que eu comecei a conversar com a assessoria do senhor. Esses R$5 é só utopia? Só algo que é intangível? A gente não vai alcançar nunca? Depende. Por exemplo, é muito raso você dizer R$5 se você não falar, por exemplo, de quanto em quanto tempo a gente vai ter praça de pedágio. Se você pegar o pedágio de São José dos Pinhais a Garuva, todo mundo cita BR-101 como exemplo, né? Em Santa Catarina, porque o que eu mais ouço na discussão de pedágio, Paulo, assim, mas e o pedágio de Santa Catarina, por que é barato? Lá funciona, tal? Porque lá tem um altíssimo fluxo de veículos, é uma dos corredores mais movimentados do Brasil,
E lá, a obra foi toda feita e o pedágio é de manutenção. Então, assim, a gente está falando de um pedágio de manutenção. Só que lá, até Garuva, tem 2 praças. Então, 2 praças, se eu não estou enganado, eu não passo lá faz algum tempo, mas se eu não estou enganado, lá o pedágio hoje gira em torno de R$ 4,00, R$ 3,80, R$ 4,00. Em 2 praças para 80 km de pedágio de manutenção dá 8 e não dá 5. Então, assim, nós também temos 2 praças de Maringá, Londrina, né? Então, pode ser que se pratique aí próximo desse valor, mas a gente tem que ver, por exemplo, tráfego. Nós temos aqui Maringá-Londrina o mesmo fluxo de veículos que tem naquele corredor lá? Essa é uma pergunta, entende? Porque eu sei que o pedágio é sempre usado deputado, menos tráfego, menos manutenção também. Essa é uma conta que tem que ser colocada. Então, por exemplo, se tem mais praça, necessariamente não precisaria de mais praça, porque tem menos volume, então teria menos manutenção também. Com certeza, isso influencia, mas a gente tem toda uma métrica, um modelo matemático das variáveis de tráfego, de manutenção, que é o modelo que é utilizado para poder ajudar a formar preço, né? Considerando taxa interna de retorno, considerando tudo isso. Então, nós temos esse modelo para poder executar. Agora, tanto que quando você vai fazer um projeto de pedágio, a primeira coisa que você faz é contagem de tráfego. E a gente, inclusive, questiona o período que a contagem de tráfego foi feita no Paraná. Porque lá no pedágio de 97, comparando aí, chegando a 24 anos após, essa contingente de veículos no Paraná cresceu assustadoramente. Então, assim, esse é um dado que é importante. Então, na hora que você fala assim, R$5, tem coisas muito complexas para você sustentar se vai ser R$5, pode ser um pouco menos e pode ser um pouco mais. Vamos lá. Para manutenção. 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Nós vamos falar de Mondonex agora. Daqui a pouco eu volto com os meus colegas aqui. Está ocupado, Alexandre Mota? Vamos ouvir. Não, tem um ouvinte aqui para falar. Vamos ouvir o que ele tem para falar ao vivo. 7 horas e 57 minutos. Quem sabe... Sexta-feira vamos abrir essa... Quem sabe faz ao vivo. Alô, muito bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, Leandro. Tudo bem? Você é de Maringá, Leandro? Sou de Maringá, mas eu passo no pedágio já faz 30 anos. 30 não, é 26 anos, todo dia. Já vi o primeiro buraco que foi feito ali. Trabalha com o que, Leandro? Trabalho com material elétrico, venda. Qual que é a sua opinião sobre essa questão aí do pedágio? O pedágio é um roubo, né? Roubo não, entre aspas. Desculpa aí o palavreado, mas tem que ser cobrado, né? Mas só para lembrar o deputado aí, que ele comentou agora entre Mandaguari e Londrina, que é um pedágio super caro, hiper caro. Lembrar que ali a rodovia já pegaram toda duplicada, não fizeram nada, só pintura, corte de grama e sinalização, ele era ainda. Então, só para lembrar ele. Então, é um pedágio absurdo, caríssimo e que tinha que ser cobrado no mínimo aí uns R$2. Só para lembrar ele. Obrigado, Leandro, pela sua participação. Fechou, tudo de bom. Vamos lá. Deputado, eu vou deixar o senhor responder essa aí, porque ele tem razão, né? Claro que tem razão, Leandro. Nós estamos com você, é por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui, né? A Frente Parlamentar do Paraná, se não fosse o nosso trabalho, já tinha passado aí tudo isso. Feito leilão. Então, nós estamos concordando com você, porque esse pedágio, em 97, de Mandaguari, a Praça de Mandaguari, custava R$1,10. Aí, para poder ganhar a eleição, o Lerner baixou para 50 centavos, né? Depois voltou para R$1,10 e começou toda a judicialização. Aí, se você pegar a inflação do período de 97 até 2021, quando acabou o contrato agora, a inflação do período ela é muito menor do que o aumento da tarifa ao longo de todos esses anos. Então, não tem nada de IPCA e você tem razão, o trecho já era duplicado, essa obra foi feita ali no governo Álvaro Dias e, assim, não justifica realmente o valor da praça ali. E é 2 praças para chegar em Londrina. E a gente estava pagando agora, no final, quase R$24 para ir a Londrina. Deputado, sabe-se qual é a posição do governador frente a esta situação? O governador se comprometeu em não assinar o termo de convênio que permite a participação das rodovias estaduais, se comprometeu a não assinar se o projeto não for de acordo com o que os paranaenses querem. E nós temos um cronograma de atividades agora, de uma reunião nos próximos dias com o governador, para justamente a gente caminhar junto na mesma posição, Frente Parlamentar e Governo do Estado, contra a publicação desse edital agora.